Bem-vindos ao Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Meu nome é José de Freitas Ferraz e sou o diretor do Instituto Diplomático. Neste espaço vamos conversar com diplomatas e outras pessoas ligadas à política externa para conhecer melhor tanto as suas experiências de vida como diversos temas da política internacional. No episódio de hoje do Mala Diplomática, nós temos connosco a doutora Marta Santos Pais, que é um dos juristas portugueses com mais renome internacional. Tem uma carreira de 30 anos no estrangeiro, essencialmente ligada às Nações Unidas. Foi diretora de planeamento da Unicef em Nova Iorque durante 4 anos. Foi diretora do Centro de Estudos Inocente e das Nações Unidas em Florença durante 8 anos. Esteve 10 anos como representante especial do secretário-geral da ONU da questão da violência contra a criança e já este ano tornou-se também no primeiro português, ou na primeira portuguesa, a fazer parte da Comissão Internacional contra a Pena de Morte. Hoje vamos falar de um projeto que terminou no final de 2021 e que foi comissária a convite do Ministro, o projeto Nunca Esquecer. Bem-vinda ao Mala Diplomática. Muito obrigada, Sr. Embaixador. É um grande prazer estar aqui e contribuir para esta iniciativa da Mala Diplomática, que tenho seguido com muito interesse e será um prazer falar sobre o programa Nunca Esquecer. Muito obrigado. Então, o que é que nos pode dizer sobre o programa Nunca Esquecer? Bem, o programa Nunca Esquecer foi estabelecido por uma resolução da Presidência do Conselho de Ministros em junho de 2020, com o intuito de preservar a memória do Holocausto e o seu impacto no nosso país e de, também nos dias de hoje, promover a salvaguarda dos direitos humanos. E este programa foi estabelecido para assinalar 3 momentos muito importantes. Por um lado, a criação da Organização das Nações Unidas e a adesão de Portugal 10 anos mais tarde à mesma organização. E como sabemos, a organização tem como um dos seus objetivos fundamentais justamente a promoção dos direitos humanos. Em segundo lugar, para recordar o início dos julgamentos de Nuremberg, que constitui uma referência muito importante na luta contra a impunidade por violações de direitos humanos. E em terceiro lugar, para marcar os 80 anos do salvamento por Aristides Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordeus, durante a invasão de França pelas tropas do Terceiro Reich. Salvamento esse que veio a permitir que milhares de pessoas conseguissem sair de França, entrar no nosso país e encontrar um país de destino que os acolheu no futuro. E continuamos, como sabemos, a ter inúmeros testemunhos de pessoas descendentes dessas mesmas pessoas que foram salvas por Aristides Sousa Mendes. E o programa procurava, através de um conjunto muito amplo de iniciativas, promover a informação sobre esta época no nosso país, ainda muito limitadamente conhecida, e sobretudo dar a conhecer as pessoas que, como Aristides Sousa Mendes, tinham garantida a proteção de pessoas em risco de deportação para campos de concentração e extermínio ou de tortura por parte das forças do Terceiro Reich e dos seus aliados, para conhecer também as vítimas portuguesas que estiveram sujeitas aos horrores do sistema concentracionário nazi, portugueses que foram voluntários nas tropas que se opuseram justamente às forças nazis, designadamente em França, portugueses que participaram ativamente na resistência, ou aqueles que foram feitos prisioneiros de guerra ou deportados para campos de trabalhos forçados e campos de concentração, enfim, da Alemanha nazi ou dos seus aliados. E, por fim, o programa procura também reconhecer a solidariedade que foi manifestada por tantas famílias portuguesas aos milhares de refugiados que procuraram abrigo no nosso país. O programa tem sido acompanhado por uma comissão interministerial com representações dos mais diversos departamentos do Estado,
mas não menos importante, com uma aliança de esforços de representantes da sociedade civil, de associações culturais, empresariais, de municípios e autoridades locais, que tem permitido contribuir para o objetivo justamente da preservação desta memória de um património comum e, por outro lado, também trazer as lições do passado para impedir que os riscos que levaram ao Holocausto e às atrocidades da Segunda Guerra possam ter lugar uma vez mais. A doutora Marta Santos Pais participou aqui no Ministério no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, numa cerimónia com o Ministro dos Negócios Estrangeiros, e foi uma cerimónia que foi essencialmente focada naquilo que foi designado como os diplomatas salvadores. Pode-nos falar um bocadinho dos diplomatas, porque estou o assunto, diga. Antes de mais, para reconhecer que foi uma cerimónia particularmente emotiva, por um lado, por reconhecer e homenagear diplomatas que durante a guerra tiveram um papel extraordinariamente importante e corajoso para garantir a proteção de pessoas em risco, pessoas em fuga, pessoas em perigo. Contrariamente às instruções recebidas muitas vezes do governo de então, do regime de então, numa altura em que o Dr. António de Oliveira Salazar era não só o presidente do Conselho, mas também o ministro dos Negócios Estrangeiros, e pessoas essas que conseguiram ou recusar-se a aplicar essas mesmas instruções ou a tentar, com a sua persistência e uma enorme perseverança, modificar a atitude muito restritiva das autoridades portuguesas de então. Foi emotiva também porque tivemos na cerimónia representantes de familiares, justamente, de alguns desses diplomatas. Por um lado, de Aristides Sousa Mendes, naturalmente mais conhecido entre nós em Portugal, sobretudo nos últimos anos, e designadamente em 2021, pelas honras de Panteão Nacional que lhe foram concedidas em outubro, mas também para reconhecer os embaixadores Sampaio Garrido e Teixeira Branquinho, que em Budapeste, já no final da guerra, justamente quando as forças nazi faziam sentir a sua pressão e repressão sobre famílias judias, conseguiram abrigar na legação portuguesa ou garantir passaportes de proteção para dezenas e dezenas de pessoas. Estes dois diplomatas são um pouco menos conhecidos do que Aristides Sousa Mendes, mas o que a cerimónia também reconheceu e homenageou, e a intervenção do Sr. Ministro nesse campo foi particularmente detalhada, foram os inúmeros outros diplomatas que a investigação tem permitido documentar, e sobretudo o Arquivo Histórico-Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e que, uma vez mais, manifestam que não houve uma aceitação inquestionável das instruções recebidas de Lisboa e que muitos deles fizeram sentir como essas mesmas instruções iam no sentido contrário à história, ignoravam os riscos e a perseguição de tantas pessoas que sofriam. Essas instruções foram primeiro enviadas logo 2 meses depois da guerra ter começado, pela circular que ficou célebre, circular 14, e em que diz expressamente que os cônsules terão que pedir autorização prévia numa série de casos, e se nós virmos todas as alíneas, são justamente as pessoas, digamos, mais desprotegidas e, no fundo, porque eles dizem, por exemplo, sei lá, estrangeiros de nacionalidade indefinida quando estavam em litígio, aos apátridas, aos portadores de passaportes Nansen, que eram os passaportes que a Liga das Nações dava aos apátridas, e depois, na linha C, é expressamente explicado que também aos judeus expulsos dos países da sua nacionalidade ou de aqueles de onde provêm. Exatamente, portanto havia uma categorização das pessoas proscritas, de alguma forma, relativamente às quais era preciso pedir uma autorização essa que era negada, é quando as pessoas obviamente caíam dentro dessas categorias, mas para além disso a sequência das diferentes instruções que foram sendo emitidas a partir do início da guerra vinham também tornar muito difícil a obtenção de um visto de entrada no nosso país. Porquê?
Porque as pessoas precisavam ter um visto de saída do local onde se encontravam, designadamente França, sim. um visto de entrada em Espanha, um visto de entrada em Portugal, e para entrar em Portugal, além da autorização prévia por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Polícia Política de então, era necessário que as pessoas possuíssem já tivesse na sua mão um visto de entrada num país de destino, porque Portugal era considerado simplesmente um país de trânsito, e Uhum. trânsito curto e rápido, não necessariamente de permanência. E por outro lado, as pessoas tinham de ter na sua mão também um bilhete de barco, um bilhete de avião, para garantir Uhum. claramente a sua saída do país, uma passagem para outro lugar. E no momento em que era difícil, por um lado, o transporte por mar, porque os ataques, obviamente, que continuavam a ter lugar, eh, as ligações aéreas não eram as de hoje em dia, e, portanto, havia claramente muitas limitações, e os preços iam sendo inflacionados, Claro. dada a pressão e a procura por essa, por essa saída para um Sim. país de liberdade. Era extraordinariamente difícil obter todos esses elementos para poder beneficiar de um visto de entrada em Portugal. Uhum. E justamente tendo em conta todas estas restrições, houve vários diplomatas que nos seus consulados ou embaixadas ou legações de Portugal tentaram de alguma forma contornar a exigência das instruções para encontrar formas de garantir uma saída protetora para essas pessoas em risco. Uhum. Assim se salvaram milhares de pessoas, mas não deixa de ser preocupante pensar nos muitos outros milhares de pessoas que não foram salvos justamente pela Uhum. exigência dessas mesmas restrições. Nessa cerimónia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse a certa altura que o Ministério dos Negócios Estrangeiros demorou algum tempo a reconhecer os diplomatas que tinham agido. Sem, sem dúvida, mas se nós pensarmos que a guerra terminou em 1945, portanto passaram de facto Sim, mas o reconhecimento só seria mesmo assim viável depois de 74, não é? com esta Com um regime com a diferente. democratização do nosso país, mas Sim. obviamente que se esperava que tivesse sido possível uma maior rapidez nesse mesmo reconhecimento. Uhum. E é verdade, também não podemos esquecer que noutros ministérios de outros países o reconhecimento do papel dos diplomatas portugueses e designadamente de Aristides Sousa Mendes tem sido uma realidade, e portanto havia um Claro, enorme contraste entre claro, aquilo que se claro. passava noutros países visitados Sim, designadamente pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros sim, e o nosso próprio Ministério dos Negócios sim. Estrangeiros em reconhecer e homenagear esses mesmos diplomatas. Mas obviamente mais vale tarde que nunca, e era Claro. mais do que tempo de garantir esse reconhecimento, e por isso mesmo a cerimónia de descerramento de uma lápide no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que reconhece não só o nome daqueles que Uhum. inquestionavelmente tiveram um papel, e alguns deles reconhecidos como justos entre as nações por Yad Vashem em Jerusalém, são designados pelo seu nome, mas também se reconhece que muitos outros diplomatas e funcionários de diferentes embaixadas contribuíram para a proteção de Uhum. outras pessoas, e antecipa-se que a investigação permitirá, com o apoio uma vez mais Claro, do Arquivo Histórico Diplomático, claro. do Instituto Diplomático do Ministério, permitirá confirmar a sua contribuição, a sua coragem e a sua ação determinante para a proteção dessas pessoas. Uhum. Não, o reconhecimento do caso do Aristides Sousa Mendes começou com o ministro Jaime Gama. Exatamente. Começaram-se a dar os primeiros passos, mas houve de facto, digamos agora nos últimos anos, um avanço muito importante. E se calhar esse avanço deve-se também ao facto de nós hoje em dia estarmos a ser confrontados com situações semelhantes. Nós temos problemas gravíssimos de refugiadas, não é? Temos também na Europa, hoje em dia, um discurso estranho de ódio e de exclusão, e temos visto aparecer em países democráticos uma série de partidos justamente que lembram mais a Europa Dos anos dos 30. 30 do que propriamente agora, e portanto como é que vê esta evolução, digamos, que nós estamos a assistir? Eu acho que nesse sentido o programa foi extraordinariamente oportuno, Hum. porque, por um lado, ajuda-nos a consolidar o nosso conhecimento sobre o passado, e é um património comum que obviamente não devemos ignorar e que Claro. devemos apadrinhar e sobre o qual devemos refletir, mas mais do que isso, ajudou-nos
a pensar uma vez mais sobre as lições que devem ser retiradas do passado. Nós dizemos muitas vezes que o Holocausto não começou com as câmaras de gás, e foram dados muitos Sim, passos que as pessoas foram descontando, ignorando, atenuando na sua crítica, porque cada um deles talvez parecesse inocente e sem grandes perigos, claro, sim. mas a O verdade é que foram crescendo e o numa. argumento da neutralidade também foi utilizado, eh, de certa Sem forma. dúvida, sem Sim, dúvida. para Quer explicar. dizer, em Portugal persistem, eu creio, eu digo isto algumas vezes, mas persistem ainda alguns mitos sobre como o nosso país enfrentou este momento. Por um lado, naturalmente, garantindo que a paz era preservada no país, isso Claro. claramente que terá sido importante. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ao declarar a nossa neutralidade, e estando muito distantes do teatro das hostilidades, fica entre nós a percepção de que o nosso país não sofreu qualquer impacto do conflito, o que não corresponde inteiramente à verdade. Inclusivamente, os nossos familiares contam-nos sempre as situações de racionamento, por exemplo, Claro. que existiam naquele momento. Mas, em segundo lugar, existe esta percepção de que a nossa atitude relativamente aos refugiados era de acolhimento, de braços abertos, sem qualquer problema e com um enorme espírito de solidariedade e princípios de humanidade. Uhum. E é verdade que muitas famílias portuguesas acolheram, partilhando o que não tinham para apoiar estas famílias que chegavam muitas vezes sem nada e tendo Claro, perdido claro. tudo e Uhum. tendo sofrido muitas vezes horrores, a morte de familiares, a destruição dos seus bens, etc. E sem saber, muito incertas relativamente ao futuro. Hum, É sem dúvida verdade. Mas não podemos escamotear todo o demais, as Claro. restrições na nossa entrada, a pressão da polícia política relativamente aos refugiados que encontravam residência em Portugal em zonas de residência fixa, das quais as pessoas não podiam sair, sem poder ter acesso a um emprego. E estas são situações, como dizia, muito semelhantes àquilo que nós vemos hoje em dia. Uhum. Portugal está a ter, neste momento, um papel notável de sensibilidade e de acolhimento relativamente a populações afegãs que têm encontrado, enfim, um acolhimento claro por parte do Uhum. nosso país, como aconteceu anteriormente relativamente a refugiados sírios e de outras nacionalidades. Mas a verdade é que, noutros pontos da Europa, tem estado a crescer as manifestações de racismo, de discriminação, de manifestações xenófobas de incitamento ao ódio e à violência, incluindo relativamente aos milhões de refugiados e deslocados que têm tentado procurar na Europa um espaço de paz e de liberdade. Portanto, é extraordinariamente importante que nós continuemos a refletir sobre o que permitiu que médicos, professores, cientistas achassem normal que fossem aniquiladas Uhum. famílias e crianças. Mais de 1 milhão de crianças foi morta Sim. durante a Segunda Guerra, e que tudo isso se passasse Uhum. sem que as pessoas reagissem ou se Uhum. manifestassem contra. Obviamente Claro. houve pessoas muito corajosas que o fizeram, mas a maior parte das pessoas ficou numa profunda apatia, e nós não Uhum. podemos permitir que a apatia e a indiferença possam prevalecer. Claro. E o programa procurou justamente isso, procurou abanar a população da nossa apatia, da nossa indiferença, da nossa passividade ou do Uhum. egoísmo de quem está preocupado com outras coisas. E com a pandemia, obviamente, estamos todos muito preocupados com desafios que não eram antecipáveis, Uhum. mas ao mesmo tempo a solidariedade com quem não tem ou com quem precisa não pode, obviamente, não tem preço e não deve ficar à espera que os nossos problemas sejam solucionados. Hum, Mas que é que encontrou, digamos, durante este ano e meio? O programa, no fundo, visou contactar populações, contactar municípios, contactar escolas, etc. Qual foi o eco? Com que imagem fica deste ano e meio de contactos em diversos pontos do país? Como é que as pessoas reagiram? Como é que os mais novos reagiram digamos, àquilo que lhes era dito? Antes de mais, eu gostava de dizer que o programa foi lançado no momento em que a pandemia já era parte do nosso cotidiano. Pois é. E Uhum. pessoalmente eu fiquei muito preocupada com o facto de as inúmeras medidas previstas pelo programa pudessem ser condicionadas pela falta de capacidade de nos reunirmos Claro, presencialmente numa claro. sala, pudéssemos contactar mais diretamente os municípios, os poderes locais, as escolas, os estudantes, os professores.
Mas a verdade é que todas as iniciativas que foram promovidas, algumas, é verdade, com os meios que a Sim. tecnologia nos permite, e as conferências Zoom foram inúmeras, mas outras presenciais, outras com viagens a diferentes pontos do Uhum. país, ou com sessões de sensibilização e reflexão nas escolas com professores e alunos, acabaram por ter uma adesão absolutamente extraordinária. Fica-me esta sensação. Por um lado, a nossa ambição foi ultrapassada milhares de vezes pelo entusiasmo das pessoas. Existe um espaço de preocupação e de determinação de ajudar, de contribuir para esta agenda, que tem de continuar a ser promovida e não pode terminar com o fim do programa. Eu estou Claro, claro, convencida que vai claro. continuar muito para além. Mas, por outro lado, para usar como ilustração o papel dos municípios, uma das medidas do programa foi o lançamento de um prémio autárquico. Este prémio era honorífico, não era pecuniário. Uhum. E poder-se-ia pensar que, ao não ser pecuniário, ao estarmos num momento de grandes desafios e dificuldades e perigos com a pandemia, não havia tempo para ponderar que tipo de candidatura pudesse ser apresentada pelos diferentes municípios. Uhum. E a verdade é que, num espaço extraordinariamente curto, nós recebemos mais de 40 candidaturas, de diferentes partes do país, Sim, do sim. norte ao sul até às ilhas, com programas extraordinariamente interessantes, valiosos para preservar a memória, mas também para ter em conta aquilo que se passa hoje em dia, a promoção da inclusão dos migrantes e dos refugiados, a sua integração genuína e Uhum. não caritativa ou Claro. de dias de festa, não é? Sim. E a vontade dos municípios em contribuir tem sido extraordinária. No momento em que foram atribuídos aos municípios vencedores o prémio honorífico, foi extraordinariamente animador ouvir a vontade de prosseguir nesta Uhum. ação e, por outro lado, de recordar que o empenho que foi manifestado na sua candidatura tinha também um sentido muito próprio relativamente aos refugiados que estavam neste momento a procurar asilo no nosso país. Portanto, as pessoas não se distanciam, não ficaram simplesmente animadas pelo olhar sobre o passado e foram trazendo estas lições do passado para o cotidiano Uhum. do nosso presente, mas também uma visão para o futuro. Isso dá-me enorme Sim. ânimo e estou convencida de que poderemos continuar a multiplicar estas iniciativas para poder ligar o nosso país com pequenas células de solidariedade, de humanidade e cadeias que não terminam, não é? Uhum. E que os momentos difíceis que podemos passar com a pandemia e outros desafios não vão afetar. E isso é algo que nos anima muito profundamente, sobretudo quando pensamos naquilo que se passa noutros países da nossa Europa, onde as vagas de antissemitismo continuam a crescer, onde as pessoas não se Exato. queixam porque têm medo de que não aconteça nada ou de que as autoridades de alguma forma possam não dar sequência Uhum. às suas preocupações. Aqui não sentimos isso e, portanto, creio que temos de Sim. conservar esta célula de boa vontade, de Exato. solidariedade, de sentido de respeito pela dignidade humana do outro que sentimos durante este período do programa, nunca Sim. esquecer. Não, e nós soubemos pela imprensa, não é? Que imensos municípios, vários municípios, se têm voluntariado para receber refugiados. Afegãos, neste momento, Exato. exatamente. Doutora Marta Santos Pais, bom ano de 2022. Muito obrigada por ter vindo ao Mala Diplomática. Muito obrigada e que continue com muito sucesso nesta iniciativa da Mala Diplomática. Muito Muito obrigada. obrigado. Obrigado por ter ouvido este episódio da Mala Diplomática, um podcast do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Siga-nos no Spotify, no YouTube do Ministério e no portal do Instituto Diplomático.